Olá, tudo bom? Meu nome é Anderson, sou psicólogo. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma questão muito recorrente aqui na clínica, a questão da depressão. E quero falar sobre propósito, depressão e propósito, né? A depressão, ela se apresenta como um conceito médico e que para cada um tem um significado. A depressão que um passa não é igual à depressão que o outro passa, né? Mas pode-se dizer, tem um livro muito interessante chamado Demônio do Meio-Dia, né? Ele diz que a depressão, começa falando que a depressão é o esgotamento do amor, o adoecimento da nossa capacidade de amar, amar a nós mesmos e aos outros, né? Por que seguindo esse conceito, por que então nós perdemos essa capacidade de amar? O que acontece na nossa vida e que nos deixa perder o propósito ou a vontade de viver, a vontade de se relacionar, a vontade de se levantar, a vontade de fazer as coisas? Isso tem sido muito recorrente, o esgotamento dessa capacidade de amor, ou seja, por decepção amorosa, ou seja, por algum evento na família, uma morte, uma incapacidade de lidar com a frustração. O que eu tenho percebido é que muitas vezes a questão é a raiva que a gente tem de ter passado por certa situação, a raiva de alguma pessoa. E essa raiva, ela permeia sempre esses casos de depressão. Bom, mas, enfim, eu quero falar de uma forma geral e aqui muito longe de dar uma solução para o caso da depressão, é um estudo, vamos falar um pouco sobre isso. O que eu gostaria de trazer hoje para vocês é um livro que eu li, já tinha lido há mais tempo e agora li estudando realmente, e que pode nos dar uma ideia de propósito, tendo em vista a questão de nos colocarmos dentro do amor, dentro dessa reavivação, dessa capacidade de amar. A única forma que eu entendo e que eu tenho acompanhado de sairmos da depressão. E esse livro, ele traz a história escrito por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que é o Ave Cristo. A gente se remete, então, nesse livro, a uma questão do amor dos primeiros cristãos, na época em que o Império Romano estava em decadência, principalmente em decadência de um sistema egoísta e um sistema onde a crença em vários deuses significava que os deuses eram, na verdade, criados à imagem e semelhança do homem. Os deuses, por exemplo, você tinha um deus da guerra, e esse deus da guerra, o Marte, ele te daria forças para você vencer o inimigo. O ideal era humano, mas de uma humanidade egoísta, uma humanidade pouco aprimorada. O Deus era um Deus que era externo a serviço do homem e justificava todas as ações, entre elas as ações de barbárie, ações que eram ações individualistas e egoístas, e não ações coletivas. Não havia um Deus que concentrava toda essa coletividade, que poderia ser considerado um pai de todos. Bom, vocês me perguntam, o que isso tem a ver com a depressão, né? Muita coisa, porque na questão, então, do Cristo vindo e propondo um amor menos focado em si, mas focado no outro, um amor de serviço, então nós teríamos uma nova possibilidade de coletividade.
uma nova possibilidade de servirmos ao outro, mas não um serviço que também nos apague. Esse estar-se preso por vontade, como diz Camões, né? Esse estar-se preso por vontade é você querer fazer alguma coisa, e é nesse querer, aí é que surge realmente, nessa vontade, nesse movimento da vontade, que surge o amor. Então, os primeiros cristãos viam nessa possibilidade do amor que eles tinham por Cristo, uma possibilidade de se unir. E esse amor era tão profundo, tão verdadeiro, que conseguia resistir às intempéries daquele tempo, ao egoísmo daquele tempo. Então, a luta dos primeiros cristãos é uma luta legítima, uma luta pelo amor, porque já havia se esvaziado numa sociedade em decadência, sociedade romana, um prazer por ele mesmo. Muitos se enganam que para vencer a depressão, nós temos que buscar loucamente prazer. Isso é um sistema dopaminérgico, um sistema de ativação do córtex pré-frontal que nos deixa efetivamente longe e muito longe do verdadeiro propósito. Amar não é buscar prazer. Aquele que busca o prazer compulsivamente, o prazer exterior, ele vai se encontrar de alguma forma mais cedo ou mais tarde deprimido. Não que nós não tenhamos que renunciar a prazeres, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. O que eu quero dizer é que o prazer a gente encontra dentro da gente mesmo. E esse prazer, ele não vem fácil, ele é um prazer que devemos realmente ter um propósito. Nesse livro Ave Cristo, então, descreve essa luta desses cristãos nos primeiros anos, depois da vinda de Cristo, com uma nova perspectiva de amor, uma perspectiva mais saudável, uma perspectiva inclusiva, uma perspectiva coletiva. E é nesse amor coletivo, nesse amor onde há compartilhamento, nesse amor onde que se dividiria o pão, significando uma festa, um banquete, é nesse amor que realmente saímos de nós mesmos e vamos ao encontro do outro. Então, o livro Ave Cristo, ele traz muitos desses exemplos. Os primeiros cristãos que renunciaram até a própria vida, se entregaram ao martírio para, acreditando em uma vida melhor, acreditando tendo um propósito de se verem melhor, não compulsivamente, não por meio de um prazer, mas até renunciando a esse prazer externo, a um prazer de uma vida fútil, para uma vida interna, uma vida de amor interno. É esse o caminho, é esse o encontro. É isto que nos livra da depressão. Então, a depressão teria sim cura, mas é um processo de autoconhecimento, com certeza. É um processo lento, mas também que pode ser rápido, dependendo de quanta raiva você pode ser capaz de jogar para fora. Quanta raiva de si próprio, quanto medo você pode ser capaz de jogar para fora, mas não descontando nos outros, mas que isso se transubstancie em atividades que realmente te dê um prazer interno, um prazer real, não um prazer vendido por uma sociedade. Hoje, na política, nós vivemos momentos como esse, momentos de desafio. Desafio ao nosso auto-amor. E esses desafios devemos encarar como os primeiros cristãos que tinham um propósito interno de poder estar com o outro, estar próximo do outro, servir ao outro, não renunciando ao seu próprio desejo. Aquele que renuncia amor a si próprio, ele não consegue de forma nenhuma amar o outro. Então, esse livro Ave Cristo, ele é um livro interessante que mostra o verdadeiro amor dos primeiros cristãos.
o propósito. Como vamos entender o amor do Cristo? Como vamos entender o amor de um guru, o amor a uma pessoa, o amor à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos namorados, namoradas? Como vamos entender isso tudo? Só entendendo o amor dentro da gente. Mas primeiro precisamos limpar nossa raiva, precisamos limpar nossa culpa, precisamos entender uma vida em um processo mais amplo de encontro com o outro. Esse primeiro vídeo eu trago um en passant, um resumo do que seria isso. Nós vamos conversar mais sobre o alto amor em próximos vídeos e como isso pode ser exemplificado no dia a dia, como isso pode ser feito para que a gente realmente saia de uma condição de subserviência para uma condição de apropriação do nosso próprio eu, do nosso próprio querer. E espero que eu possa começar a contribuir um pouco nisso aí, para que todos vocês possam amar-se assim como eu estou aprendendo, um amor coletivo, coisa que a gente está vendo falta muito no nosso país, né? Vemos muito egoísmo, muita ação, uma coletividade centrada, manipulada. Precisamos entender o que realmente é o amor, esse amor dentro da gente, esse propósito de viver, essa vontade de viver, e é nesse ponto que começamos a lidar com a questão da depressão. Um grande abraço para todos, até mais.